Rapaziada, voltamos com a parte 2 da obra da tia. Depois do nosso protagonista ter ido lá no quarto da tia e ter pedido ajuda com ela pra fazer uma coisa, ela perguntou se ele realmente não tava conseguindo dormir, e ele respondeu que sim pra ela. E perguntou se por acaso ela poderia ajudar ele em algo, e ela disse que ajudaria. E depois da tia ter o ajudado no problema que ele tinha, ele voltou pro seu quarto e ela ficava pensando que como as coisas vão ser a partir de agora. O problema é que naquele exato momento, enquanto ela pensava disso, na mesma noite, o protagonista voltou pro quarto dela. E quando ela havia percebido que ele tinha voltado lá pro quarto dela, ficou assustada, perguntando quem que tava lá. E ele já chegou lá falando que tia, eu não consigo parar, eu não consigo. Em resumo, ele voltou no quarto dela quase que umas 7 vezes pra poder ajudar ele com o seu problema. E dito isso, já era o dia seguinte. Lá no terraço da casa da sua tia, ela tava estendendo roupa, assim como de padrão, como ela sempre faz. Ali, enquanto ela colocava a roupa no varal, ficava bastante pensativa, só lembrando o que havia acontecido e que o nosso protagonista não conseguiu resolver seu problema. A irmã do protagonista estava lá no seu quarto. Ela que por sua vez estava experimentando roupas pra poder sair, tava toda estilosa ali em frente ao espelho, achando que ela tava uma gatona. Sem contar também que por um outro lado, lá no outro quarto da casa, estava a Surra, mexendo no computador ali como de padrão que ela sempre faz. Ela ficava a noite inteira, o dia inteiro apenas trabalhando em algo que não sabemos o que é por enquanto. Dito isso, nosso protagonista já estava junto com o seu amigo. Ele que por sua vez estava colocando leite para um gato que estava ali no chão. Depois deles terem ficado junto, passado o dia e brincado bastante, nosso protagonista despediu do seu colega dizendo que ele vai para sua casa. E assim, ele logo chegou no seu bairro, chegando assim na sua casa também. Lá na sua casa, a sua tia tava limpando a casa como sempre. A Mia, ela tava pondo a mesa. Logo ela chamou a sua mãe para poder comer porque a comida já tava pronta. Sentando na cadeira ali, ela vai sentindo muita dor nas costas e logo tenta dizer a Mia que ela tem que chamar a Surra, a sua irmã, até porque ela não comeu nada até agora. Mas aí a Mia dá uma olhada pra sua mãe e fala: cara, deixa a Surra pra lá, ela é muito teimosa e ninguém pode controlar ela. E realmente, nisso a Mia até que tem razão. Enquanto fica comendo ali, simplesmente ignorando a sua irmã e perguntando logo pra sua mãe que papai não havia dito que voltava hoje pra casa. Naquele momento ali, logo a sua mãe responde, ela dizendo que sim, ele voltaria hoje. Mas aí, enquanto o protagonista apenas ficava pensando de cabeça baixa ali, a sua tia continuava dizendo a eles que ele tem muito trabalho pra fazer. Então o pai dela não vai voltar agora. Talvez ele vai voltar até mesmo amanhã. Dito isso, nosso protagonista está bastante incomodado com a situação, olhando para todos os cantos ali, tentando não olhar cara a cara para sua tia depois do problema que teve ontem. A sua tia apenas ficava pensando que esse menino parece estar nervoso por algum motivo. O que ela vai fazer agora? Por outro lado, já tinha ficado bem mais à noite e eles tinham ido dormir. A tia do nosso protagonista, ela estava deitada ali, apenas pensando que por algum motivo ela não consegue dormir. E no exato momento que ela chegou a cogitar que o nosso protagonista estaria já dormindo agora, adivinha? Ele acabou de abrir a porta do quarto dela, colocando o pé logo à frente. Ela rapidamente se levanta, assustada, perguntando por que ele foi lá de novo. Será que ele tá com outro problema? E ele rapidamente diz a ela que ele deveria se desculpar com sua tia, até porque ele não consegue mais. Novamente, ele teve que voltar pro quarto dela para resolver o seu problema. Isso porque ele não consegue dar conta sozinho. E lá se ficou mais uma noite com o nosso protagonista inocente que não consegue resolver os seus próprios problemas. Porém, mais um dia havia se passado. E assim como a própria tia dele havia dito a todos da casa, o seu tio iria chegar hoje. E assim o carro já tava lá na frente. Chegando ali, logo a sua tia já cumprimenta o marido dela e ele diz que voltou e pergunta como que tá a Mia também, enquanto ele segurava algo na sua mão ali. Em meio àquilo, a Mia simplesmente apareceu, tomou o que ele tava segurando sem dizer nenhum A e um B, e ela foi rapidamente correndo pro seu quarto dizendo que nossa, ele trouxe biscoitos pra ela, e chegaram e não deu nenhum obrigado pro pai dela, simplesmente só fez isso. Por outro lado, a sua tia tava olhando à sua direita ali, tentando entender do porquê que o nosso protagonista estava tão inquieto. Nosso protagonista, que por sua vez estava a um canto jogado ali, apenas pensando com a mão no bolso o que tinha acontecido e que seu tio agora estava de volta em casa. Mas enfim, né? Logo o tio dele pergunta a sua tia do porquê que o da errou daquele jeito, que é no caso o nosso protagonista, e ela tenta explicar o do porquê, mas né? Enquanto eles logo iriam entrando no quarto ali, ela até perguntou ao seu marido se por acaso ele já comeu alguma coisa, enquanto ele observava sua mãe e iria tirando a roupa pra poder trocar, né? Até porque ele tava no serviço. Após isso, mais um tempo havia se passado e já era bem finalzinho de tarde assim. A Mia tinha acabado de sair do seu banho, tava com a toalha andando pelo corredor, voltando pro seu quarto pra conseguir trocar de roupa. E naquele exato momento, ela dá uma olhada pra sua esquerda, até porque ela fica assustada, porque ela iria entrar no seu quarto pra poder trocar de roupa, entretanto o nosso protagonista tava logo atrás dela, apenas observando, parado sem dizer nada. E daí, logo ele resolve abrir a boca bastante encucado com a situação, dizendo a sua mana Mia
podia, se ela podia ajudar ele com uma coisa. E ela logo pergunta o que foi, o que ele quer agora. Bastante corado, cabeça baixa, ele diz a ela que ele quer falar com ela. Não vai direto ao ponto, só quer conversar com ela. E daí, logo ela vai abrir na porta do quarto dizendo que então, se ele quer falar com ela, ele tem que entrar lá no quarto lá e daí eles conversam mais tranquilamente. Ele dá uma olhada meio que assim, observa e ele vai entrar. Dentro ao seu quarto, ela apenas ficou sentada observando pra ver se ele iria falar alguma coisa, porque ele disse que queria conversar com ela, né? Já vai direto ao ponto. Ele demorou tanto pra começar a falar e tava bastante envergonhado pra dizer alguma coisa que ela foi logo mexendo no celular, apenas o ignorando, entre aspas, enquanto ele chamava a atenção dela e ela perguntava o que foi. E sim, sobre o que ele quer falar, pode falar logo que ela já tá meio querendo dormir já. Cabisbaixo, bastante corado, ele tentava chamar a atenção dela e pediu desculpas, mas por que ele tá se desculpando e não fala logo o que ele quer? E diz ela ainda ele que ele podia só de falar logo, parar de enrolar. Mas aí, quando ele fala que queria ajuda com os seus problemas com ela já fica meio que, como assim ele quer ajuda com os teus problemas? Isso porque a tia dele não vai estar mais disponível, né? Pois o marido dela já voltou e ela tem que resolver os problemas do seu marido, não do nosso protagonista. Ele tava cabeça baixa ali, apenas pedindo essa ajuda pra ela. Nesse tempo todo aí, ainda assim na casa, por um outro lado da casa, sua tia tava lá na cozinha, preparando já o almoço ou então a janta, não sei ao certo. E daí, ela olhava um pouco mais acima e ficava bastante pensativa, que agora, o protagonista, ele não vai conseguir mais que ela ajude ele com o seu problema, até porque agora o seu tio acabou de voltar. Dito aquilo, ela escuta um barulho logo na sala e dá uma olhada pra ver o que era. E pensando também que já tinha ensinado o nosso protagonista o suficiente, agora ele pode aprender tranquilo. Enquanto ela ficava pensando também que ele é um garoto que vai achar um jeito de aprender por conta própria, ela foi até lá na sala, escutou o barulho e levou algo ali pro seu marido, dizendo ali que ele deveria tomar um pouco de tônico ali. Ele também diz a ela que é hora dela fazer um suco pras crianças tomarem também ali, né? Mas por outro lado, a gente vai voltar lá pro quarto da Mia. Ela que tinha escutado o nosso protagonista perguntar pra ela se por acaso ela poderia ajudar ele com os seus problemas, e daí ela pergunta com a mão no rosto se ele realmente tá falando sério, tá me zoando, né? Ele bastante cabisbaixo, tentava dizer que bem, ele tentou sozinho, mas não tem jeito. E pergunta se por acaso ela pode o ajudar ou não, é só falar. Enquanto ficava entrelaçando a mão, bastante ansioso ali, porque isso até é vergonhoso de pedir, porque pedir ajuda dessa forma é estranho. Mas aí, logo ela vai e pergunta o que deu nele, o que deu nesse garoto. Por acaso ele não sabe o que significa pedir ajuda do jeito que ele tá pedindo? Olhando abaixo, olhando pro outro, ele diz que, ele diz que tem que fazer pra poder ficar saudável, né? Tipo, pedir ajuda é uma coisa saudável. Sem contar que quando você é adulto, dizendo ele pela própria boca dele que foi dito pela sua tia pra ele aprender como funciona, quando você é adulto, você precisa fazer isso. Mas aí a Mia pergunta pra ele onde é que ele ouviu isso. Será que ele ouviu isso com o seu colega? Porque seu colega com certeza não sabe de nada. Aí ele dá uma pensada assim meio que de conta e diz que sim, foi o seu amigo. Isso porque ele não queria entregar que foi sua tia que ensinou isso pra ele. Mas aí a Mia logo começa a dar uma risada ali de deboche, dizendo que ela não vai com a cara daquele garoto. E ele é muito esquisito na opinião dela. Enquanto ele ficava pensando ali que tem que se culpar com o seu amigo, até porque ele não pode dizer que foi sua tia que disse isso pra ele, até porque é um segredo, ele tem que manter segredo. Mas aí a Mia logo vai direto ao assunto principal que ele tava querendo saber, sobre a ajuda que ele quer. O que ele quer que ela faça? Bom, aí ele pensa assim, e nem mesmo encarando aos olhos dela, simplesmente virado ao lado, ele pergunta que tal se ele se deitar lá pra ela resolver o problema dele. E certo, ela concorda e vai logo se deitando ali, dizendo que tá bom, mas faça rápido que ela realmente precisa descansar. Rapidamente, aproveitando que ela tinha aceitado, se levanta ali, agradecendo a sua nona, até porque ela é uma boa nona. Na cama, logo ela disse que estava pronta, ele podia fazer o que quisesse. Dizia também que iria ficar olhando pra tela do celular, então ele não precisa se preocupar com nada. Então termina o seu problema logo aí. E ele dizia que sim, ele vai acabar rápido dessa vez. Por outro lado, a Mia ficava deitada ali e pensando bastante sobre o protagonista, que esse garoto realmente não tem jeito. Ele está tentando fazer esse tipo de coisa enquanto olha pra ela, pelo amor de Deus. Mas tá, né? Deixa ele resolver os próprios problemas, até porque ele tem idade pra isso, ele tem que resolver os problemas. E mexendo ainda mais no celular, ela ficava pensando que isso não é muito bom não. Ela acha que o protagonista está ficando mais esquisito por andar com caras como o seu amigo, por exemplo, que ele não sabe pensar em nada correto. E depois dela ter ajudado ele só um pouquinho, ele acabou errando com ela e ela simplesmente colocou o dedo na sua testa dizendo que não, agora ele deveria ir pro seu quarto. Ela cansou de ajudar ele e logo apontou pra fora dizendo que a porta tá bem ali. Ela tem que se limpar, dormir e ele se vira agora. Dito isso, ele já tava lá no seu quarto. O quarto que tem até o nomezinho dele na porta do quarto. Ele lá dentro tava com a cara toda enfiada no travesseiro
travesseiro, apenas pensando como isso foi acontecer. A sua irmã, Mia, ela iria dizer que iria ajudar ele, mas ele acabou cometendo um erro com ela e agora não vai conseguir mais a ajuda dela. Sem conta também, quando ele fica o cara na frente do travesseiro ali, ele começa a pensar que eles deveriam não fazer isso, cara. Até porque você faz isso quando você tem que ser um pouco mais pensativo pra fazer esse tipo de coisa. Opa, mas ele dá uma pensada, levanta a cara do travesseiro e espera. Então isso quer dizer que... Não, ele não acredita. Que ele e a sua mana Mia agora não vão ser mais pessoas como antes? Nossa, cara, novamente colocando a cara de volta no travesseiro, ele começa a pensar que ele tá ferrado. Ela simplesmente não vai mais olhar pra cara dele, que ela nem vai querer mais falar com ele depois do que ele fez. De um outro ângulo, ele só pensa que ele não sabe o que aconteceu, mas na opinião dele, ele tem que resolver o problema. Depois disso, já era o dia seguinte. Tinha amanhecido, era de manhã cedo. A sua tia tava lá embaixo na cozinha com o avental fazendo a comida, chamando todos ali que eles deveriam descer porque a comida tava pronta, que geral deveria comer. Nosso protagonista já foi se levantando ali, todo cafungado, dizendo ali: eu tô todo cansado, nem consegui dormir direito. Por outro lado, ele dá uma olhada atentamente porque ele vê uma pessoa que tava na sua frente. Isso porque a sua irmã Mia tinha aparecido ali, tinha acabado de sair do seu quarto. Naquele seguinte momento, ele não conseguiu olhar pra cara dela e nem dizer nada a ela, e simplesmente pegou e saiu corado ali, dizendo que ele tem que ir na frente porque ele tem que chegar lá mais rápido. A Mia, por outro lado, tava olhando pra cara dele só com raiva depois do que ele tinha feito com ela. E meu amigo, ela não aguentou e simplesmente quando ele passou por ela meteu um cascudão na cabeça do protagonista que chegou até doer. Na mesma hora que ele iria passar, ele parou de passar ali e colocou a mão na cabeça que, cara, por que ela fez isso? Tá doendo. Entretanto, logo ela começou dizendo primeiro ali, dizendo que se ele demorar muito, ela vai comer toda a comida. E assim, parece que o problema tava resolvido, né? Enquanto o Proto ficava olhando de cima, pensava que tá bom, quer dizer então que ela tá tranquila comigo. Após isso, já era noite novamente. E o nosso protagonista tinha abrido a porta lá do quarto da sua irmã Mia. E ela que por sua vez estava fazendo um alongamento no seu quarto ali. E de repentemente viu ele chegar. Dito isso, ela logo se levanta do seu alongamento que ela tava fazendo e pergunta o que o nosso protagonista quer agora. O problema não tava tão resolvido assim não, hein? Mas ele começa a gritar ali, perguntando se por acaso ele pode entrar. Só um pouquinho, rapidão, pra conversar com ela. Ela logo dá uma pensada assim de canto. Enquanto continuava o seu exercício, sem nem mais nem menos, ela dizia a ele que ela vai tentar adivinhar o que ele tá querendo agora. Então quer dizer que ele tá querendo ajuda com o seu problema de novo. É isso que ele tá querendo dizer? E ele tentava se explicar enquanto ela continuava o seu exercício que não é bem assim. Ele quer conversar sobre outra coisa, não é isso. Ele só queria pedir desculpa pra ela e dizer uma curiosidade. Ai, mas tá bom, logo ela vai subir na sua cama ali, dizendo que ele deveria falar com ela então. Dito isso, logo ele vai sentando ao lado dela, dizendo que tá, ele vai só obedecer enquanto ele não conseguia nem olhar para os seus olhos. Se deitando, logo ela perguntava o que ele quer falar com ela. Poderia dizer logo. E o nosso protagonista, bastante cabisbaixo, não olhava pra cara dela e dizia que, bem, ele quer dizer uma coisa. E o moleque não conseguia dizer nada, ele tava todo tremido. Mas aí, ele tentou até dizer, indo direto ao ponto, perguntando se por acaso, e travou naquela hora. Mas aí ele gritou de uma vez logo pra ela escutar, dizendo que se eles poderiam fazer de novo o que eles tinham feito. E ela fica tipo, cara, ela sabia que era isso, mas ele falou que não era nada. O pior é que o clima depois dessa ficou bastante tenso, até porque ele falou que não era isso e entrou no quarto dela pra depois falar que era. E nessa confusão pra lá e confusão pra cá, ainda assim na casa, na mesma noite, por outro lado, a Suha tava lá no seu quarto digitando no teclado rapidamente ali, fazendo o seu trabalho, que como eu havia dito, não sabemos ainda. No meio disso, ela acaba se cansando de tanto ficar trabalhando e logo dá uma esticada nos braços. Até mesmo chegou a se levantar ali porque ela já não tava aguentando mais ficar sentada e olhar pra tela do computador. Nisso, logo ela vai até sua porta e abre ali, pra poder ir lá embaixo tomar alguma coisa ou ver algo que ela pode comer. Pra uma garota que quase nunca sai do seu quarto, dessa vez, finalmente ela havia saído. Só que só pra tomar uma água mesmo ou comer o que tinha lá embaixo. No meio daquilo, ela passou pelo quarto do protagonista e também da Mia. E apenas parou e ficou olhando pro quarto deles. Mas depois dessa, ela pegou, seguiu seu caminho e foi direto lá embaixo pra chegar até na cozinha e comer e beber algo. Abrindo rapidamente a porta da geladeira pra ver o que tinha pra ela comer, ela deu uma olhada pro lado, deu uma olhada pro outro, viu o que tinha mais ou menos ali e logo começou a selecionar alguns itens, ficando agachada enquanto colocava o que ela queria no chão ali, pra depois pegar, só selecionando o que ela queria por enquanto. Após isso, ela foi até o fogão, foi preparar sua janta, até porque ela não tinha jantado e agora que tá comendo, e no meio daquilo, a sua mãe acaba aparecendo ali e se pergunta o que a Suha tá fazendo uma hora dessa lá no fogão, e chegava perguntando se por acaso ela tá fazendo apenas um lanchinho ou se ela tava com tanta fome assim pra comer agora. Respondendo enquanto quebrava os ovos e colocava dentro da frigideira, Suha diz que sim, é um lanchinho apenas. Enquanto
puxava seu cabelo, ela dizia que apenas um sanduíche, só o básico, porque ela sentia um pouco de fome na hora do trabalho. Daí a sua mãe já aproveita pra perguntar pra ela o que a Suha vai fazer a partir de agora, que ela trocou a noite pelo dia. Até porque ela dorme de dia e agora tá estudando de noite. Enquanto levantava o seu lanchinho ali pra levar até o seu quarto, a Suha respondia dizendo que as férias recém começaram, então ela não deveria se esquentar com isso. Pode ficar tranquila que ela vai resolver esse problema aí. Sua mãe ficava apenas preocupada porque a Suha colocou tudo em cima da mesa e era um monte de comida que ela tava comendo. Mas tá. Logo a sua mãe apenas diz ela que ela deveria ao menos tratar de comer direito e que também tem queijo na geladeira e que ela deveria colocar no sanduíche que ficaria mais gostoso. A Suha logo agradece dizendo que ela vai até lá pegar e que ela se vira. Então a sua mãe podia voltar pro quarto e voltar a dormir tranquilamente. Dito isso, a sua mãe logo voltava ao quarto ali quase chorando, até porque ela não aguenta a Suha. Por que ela não vive como uma pessoa normal vive também? No meio daquilo, enquanto a mãe dela voltava ao quarto, ela deu uma olhada pra sua direita e não viu nada. O mais engraçado é que ela foi até as escadas pra ver se encontrava alguém lá, mas também não viu nada. E apenas ficava pensando que ela espera que, pelo menos, o nosso protagonista consiga resolver os seus problemas sozinho, até porque agora ele é de maior, então ele tem que conseguir resolver. Dito isso, a gente vai voltar diretamente pro quarto da Mia. Lá dentro do seu quarto, a Mia perguntava como assim, o que ele quer dizer com isso. E pergunta ao nosso protagonista se por acaso ele não tá envergonhado com o que ele tá dizendo pra ela, tá? Ele já é grande, cara, ele tem que se resolver sozinho. E rapidamente ele coloca o corpo lá dizendo que não, Mia, não é bem assim. Na verdade é que todo gaguejado tentando dizer alguma coisa pra ela. Ela ficou cada vez mais séria, dizendo pro moleque falar logo no que diabos ele tá pensando falando esse tipo de coisa. Bastante tremido, colocando a mão ao outro braço, ele tentava dizer que eles fizeram aquilo ontem e ela acabou ficando brava com ele. Porém, ele não tem ideia do que aconteceu, mas já que aconteceu, ele olhava pro seu canto e perguntava se ela vai ficar brava com ele. Mas como assim? O que ele quer dizer com isso? Ela tentava explicar, ele é um saco de pessoa, né? Onde ele quer chegar com isso? E daí ele continuava dizendo que provavelmente depois do que ele havia feito, ela tinha ficado brava com ele, mandou ele sair do quarto dela. E é claro que eles poderiam tentar fazer de novo, mas aí ela ficaria brava de novo com ele. Então pergunta se isso vai dar mais problema ou se vai resolver o problema. Rapidamente ela se aproxima dele dizendo que ele é exatamente fofo, tentando falar esse tipo de coisa de uma forma que nem mesmo ele sabe como tá falando. E cada vez mais se aproximando dele, ela dizia que ele tá falando esse tipo de coisa de modo tão simples, cara. Na realidade, enquanto encostava mais no protagonista, ela dizia que ele quer dizer que ele quer a ajuda dela novamente pra conseguir resolver os seus problemas. Enquanto olhava os seus olhos, ela perguntava se por acaso se isso não é verdade. Vai falar que ele nem cogitou nessa possibilidade, não é? Enquanto ela ficava jogada em cima dele ali, ele tentava dizer a sua mana Mia que o tipo de coisa que eles estão fazendo é totalmente errado. Qualquer outro motivo que não seja o certo pra se fazer é errado, não vai dar certo. Mas aí logo ela deu uma olhada a ele, dizendo que pelo que parece ensinaram do jeito errado pra ele, né? Até porque o que ele tá pensando não é o jeito errado certo de se pensar, é que deu pra entender. Virando o seu rosto rapidamente para o lado, ela pergunta se por acaso ele sabe o que é fazer esse tipo de coisa. Na opinião dele, é algo ruim, não é verdade? Mas logo ela dá uma risada ali, até porque não é uma coisa ruim. Ele tá ficando esquisitão, só porque fica lá com aquele amigo dele, provavelmente deve ser por esse motivo que ele não sabe de nada. Dito isso, ela se afasta dele dizendo que vai ensinar o nosso protagonista direitinho. Então ele deveria prestar atenção que agora ele vai saber como funcionam as coisas. E olhando diretamente aos seus olhos, ele chegava até a reluzar o brilho dos seus olhos, dizendo que sim, a sua mana vai ensinar ele. Depois de algumas conversas ali, ela começou a explicar tintim por tintim como funcionava, o que ele pensava e o que poderia ser. E depois de saber como tudo funcionava, ele falou, cara, então quer dizer que o meu problema na verdade é que eu não sei de nada. Depois de ela dizer isso a ele ficou bem pra baixo e ela chegava dizendo também que ele teve enganado todo esse tempo. Enganaram ele por uma coisa muito besta. E na mesma hora, o nosso protagonista entrou numa crise de existência. Meu Deus, ele começava a pensar que ele sempre pensou que isso fosse algo errado. Não importava quantas vezes ele faça, tá tudo bem. Porque na realidade, tudo isso funciona como deveria funcionar. E que ele não consegue acreditar que todo mundo, menos ele, pensava dessa forma. O coitado do protagonista chegou até mesmo a chorar porque a sua mana Mia ensinou algo a ele que de fato ele não sabia. Ele é um garoto inocente, adulto, mas não sabe de nada. A Mia deu uma olhada pra ele e viu ele soltando algumas lágrimas pelos olhos ali, enquanto ele ficava dizendo que ele não acredita que se um homem e uma mulher se gostarem, eles têm todo o direito de ficarem juntos. E ele não sabia disso. Por outro lado, a Mia começava a dar uma risada da cara dele, dizendo que não,
Você não precisa ficar tão triste assim. Enquanto olhava diretamente aos seus olhos se aproximando, ela dizia a ele que ela acha que ela, por exemplo, não vai conseguir arrumar um garoto que ela goste de verdade, até porque ela, na opinião dela, não é tão popular na sua escola. E como ele havia dito, ele não se lembra direito o que havia acontecido ontem, não é verdade? E ele olhava pra cara dela assustada, como assim? O que ela quer dizer com isso, Mia? E rapidamente ali, ela dizia a ele que vai ensinar ele a forma correta de fazer isso. E dessa vez, ela vai aproveitar e ensinar tintim por tintim. Mas no meio daquilo, o protagonista ficou tão empolgado com a situação que logo já foi pra cima dela dizendo que Mia, me ensina, sabe? E ela deu uma olhada pra ele e simplesmente o encarou. E deu 2 segurão na cara dele, dizendo pro moleque esperar agora. Tem algo que ela tá pensando aqui que pode ser provável. E ele ficava assustado perguntando por que ela tá falando pra ele esperar. Como assim? E ela vai e olha diretamente aos seus olhos de cima brava, perguntando se por acaso todo esse tempo ele fingiu, dizendo a ela que não sabia como as coisas funcionavam e agora tá aproveitando da situação, Tá aproveitando dela. Opa, agora ferrou. Nosso protagonista já ficava todo suado ali e não sabia nem o que dizia ela. Meu Deus.